Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Fátima e Graziella estão viajando a caminho da cidade. Elas veem Lúcio Malaver cavalgando rápido demais. Fátima estranha e se pergunta quem é aquele homem. Dionísio diz que deve ser o médico da cidade, que já é aposentado, o Lúcio Malaver. Dionísio fala que Lúcio é muito solitário, sente ressentimento por todos e só gosta de uma, que é Esmeralda. Fátima pergunta desde quando Lúcio conhece Esmeralda. Dionísio diz que desde que ela era criança. José Armando pede que Adrian cuide muito bem de Esmeralda durante sua ausência da fazenda. Adrian diz que ele gosta muito de Esmeralda e queria ter a coragem dele para lutar pelo amor. Esmeralda diz ao amigo que quando ele menos esperar, o amor baterá na porta dele. José Armando revela a Adrian que já se casou com Esmeralda. Esmeralda diz que se casaram no civil ontem. Adrian fica surpreso. José Armando pede que ele seja discreto e não diga nada a ninguém. Adrian promete guardar segredo e os apoia. Branca diz a Dominga que soube pela Crisanta que ela cuidou de Esmeralda desde bebê, após a morte dos pais. Branca pergunta se Esmeralda não tinha outros parentes com quem poderia ter sido criada, já que é diferente das pessoas dali e parece ser de outra classe social. Dominga fala que um dos pais de Esmeralda moravam por ali. José Armando retorna com Esmeralda. Crisanta oferece limonada para eles. José Armando aceita uma tequila. José Armando serve um copo de limonada para a esposa. Lúcio Malaver cavalga e galopa chegando até a fazenda. Lúcio Malaver diz a Adrian que está procurando pela Esmeralda. Adrian avisa que ela não está ali e que foi para a cidade com Dominga e José Armando. Lúcio afirma que se Esmeralda e Dominga não voltarem para o barraco, elas vão ver. Branca pergunta a Esmeralda o motivo dela se expressar tão bem. Esmeralda diz que o Lúcio lhe ensinou tudo o que sabe. José Armando diz que o Dr. Malavé ajudou Esmeralda desde que ela era criança. Esmeralda fala que Lúcio é um pouco fechado, mas que no fundo é sensível, pois ama a beleza e é muito culto. Ela fala que sente um grande carinho por Lúcio e sempre será grata a ele por tudo que ele a ensinou. José Armando avisa a mãe que a operação de Esmeralda será em breve e que só estão esperando notícias de Álvaro Lascaino. Graziella critica a mãe por comprar tanta porcaria. Fátima diz que o que fizeram foi um investimento. José Armando decide preparar sua mala. Crisanta leva Esmeralda. Florzinha comenta com Adrian que passará na Casa Grande para falar com Esmeralda e Dominga. Adrian comenta com Florzinha que o que houve entre ele e a Graziella acabou. Flor pede que Adrian convide uma menina da cidade para dar uma volta para causar ciúmes na Graziella. Florzinha diz que isso não falhará. Esmeralda diz a Crisanta que adora o som da água. Crisanta leva Esmeralda para perto da fonte. Esmeralda elogia o som doce e sereno. Crisanta concorda e diz que parece que o som fala muitas coisas. Esmeralda diz a Crisanta que ela é muito boa com ela e agradece muito por isso, pelo carinho com o qual ela a trata. Crisanta diz a Esmeralda que espera que aconteça um milagre e que ela fique para sempre naquela casa, pois a casa é dela, além de tudo que pertence à família Penha Real. Esmeralda questiona a governanta por que ela diz tudo isso. Crisanta afirma que José Armando confessou o profundo amor que sente por ela, e assim que ela se tornar esposa de José Armando, tudo que é dele será dela também. Esmeralda pergunta a Crisanta se ela acha que o Rodolfo seria capaz de deserdar o José Armando. Crisanta diz que espera que não. José Armando diz à mãe que ainda não sabe quantos dias ficará na capital, mas terá que resolver alguns assuntos. José Armando diz que pediu ajuda ao Sebastião para procurar um apartamento. José Armando diz que Esmeralda e ele decidiram juntar suas vidas até o fim e farão isso. Fátima pede que Dionísio entregue as compras para Jacinta para levar para o quarto da Graziella. Fátima diz a Graziella que depois do almoço poderão ajeitar tudo. Esmeralda agradece a Crisanta e avisa que Dominga sempre dorme um pouco à tarde. Esmeralda pede que Dominga se deite e pergunta se ela quer que ela fique ali também.
Dominga diz que sim. Esmeralda pergunta se Dominga gosta da casa e a informa que ficarão poucos dias ali, mas Crisanta disse que a casa é sua e que deveriam morar para sempre ali. Dominga afirma que a casa é dela. Ela diz que nunca se sentirá dona de nada dali. Firmino chega à cabana de Dominga e não encontra ela e nem Esmeralda, mas sim Lúcio Malavé. Lúcio Malavé diz que está esperando por Esmeralda e Dominga e suspeita que o miserável do José Armando a levou para longe. Firmino diz ao arrombado que ele não tem direitos legais sobre Esmeralda e que ela não é nada dele. O trambolho diz que a razão está do seu lado. Firmino pede que ele deixe as coisas como estão. Firmino diz que Esmeralda não é mais uma mulher desamparada. Florzinha cumprimenta Tula e diz que veio procurar Esmeralda. Tula diz que vai perguntar para Jacinta, pois Graziela e Fátima chegaram agora para almoçar. Florzinha tem um plano. Ela conta para Tula que seu irmão Adrian vai ir para a festa das filhas do seu Marcial, mas não foi convidada para essa festa. Flor diz que pediu para o Adrian namorar com a Zenaida, que é louquinha por ele. Graziela se incomoda e sai. Fátima vai ao quarto de Esmeralda e chama a moça, dizendo que tem uma surpresa para ela. Fátima leva Esmeralda. Graziela está muito aborrecida, achando que Adrien está ficando com outra mulher, transando com outra. Fátima diz a Graziela que vai levar a Esmeralda para entregar para ela as compras. José Armando dá um beijo na amada e ela avisa que Fátima vai lhe dar um presente. Lúcio diz a Firmino que Esmeralda é sua e que aquele homem não pode prendê-la. Firmino diz que Esmeralda não é mais uma pobre camponesa órfã e revela que ela tem uma família, um nome e uma situação que Lúcio jamais poderá chegar. Firmino revela que Esmeralda está na casa grande, porque a casa a pertence, e ela é a verdadeira filha de Rodolfo e Branca Penha Real. Lúcio pergunta se ele ficou maluco. Firmino diz que está dizendo a mais pura da verdade. Lúcio acha isso um absurdo. Firmino pede que o doutor não faça loucuras com a Esmeralda, porque ela está fora do alcance dele. José Armando acompanha a tia até o quarto, para ela dar os presentes de Esmeralda. José Armando pergunta o que significa aquilo. Firmino conta a história do nascimento de Esmeralda para Lúcio, explica a troca dos bebês e tudo exatamente como aconteceu. Lúcio fica abismado com tudo que descobre. Firmino fala que Esmeralda não é aquela menina fraca que ele pensava. Firmino pede que Lúcio desista de Esmeralda e que deixe que ela seja feliz. Lúcio não diz nada e sai magoado. Fátima diz a José Armando que Esmeralda precisa de roupas e pede que ele não interprete mal sua generosidade. Esmeralda agradece pelas roupas, mas diz que só ficará ali por poucos dias. Fátima esclarece que sua intenção é boa. José Armando vê que a roupa é brega e ridícula e diz a Fariseia que ela dar roupas assim para Esmeralda é humilhante. Fátima diz que só quer que ela se sinta à vontade. José Armando se enfurece com a tia e quase bate na vagabunda. Esmeralda agradece pelas roupas e decide sair. José Armando decide levá-la para o quarto de Dominga. José Armando rejeita a roupa que Fátima deu para Esmeralda. Graziela diz à mãe que não foi nada lindo o que ela fez, pois ela fez isso para humilhar a Esmeralda. José Armando leva Esmeralda ao quarto de Dominga. José Armando diz que está começando a descobrir que sua tia é capaz de tudo. José Armando tranquiliza a esposa, dizendo que pedirá a Crisanta para arrumar uns vestidos bons para ela e também comprará alguns na capital. Ele diz que chegando na capital, ligará para o Dr. Lascaino para falar sobre a operação. José Armando pede que Crisanta vá ao quarto de Graziela e pegue a roupa que sua tia comprou para doar, pois não quer que Esmeralda vista aquilo. Lúcio chega em casa muito triste e decide se refugiar na bebida novamente. Joana vê que ele está muito triste e afirma que essa obsessão vai matá-lo. Fátima pede a Graziela para colocarem essa roupa numa bolsa, pois quando José Armando estiver fora, convencerá a pobretona da Esmeralda a usar aquelas roupas bregas. Branca e Crisanta chegam ao quarto. Branca pergunta se Fátima comprou aquela roupa. A nojenta diz que sim.
Crisanta diz que José Armando pediu para ela pegar para jogar fora. Branca critica Fátima por ela ter ido comprar aquele tipo de roupa para Esmeralda. Branca permite que Crisanta jogue aquela tralha toda no lixo. Fátima, debochada, pede desculpas, mas diz que é difícil se relacionarem com gente diferente do nível delas. Graziella diz a Fátima que ela está passando de todos os limites. Fátima diz que esse é só o princípio e precisam acabar com a vida dessa infeliz para que ela se arrependa de ter cruzado o caminho delas. Já escureceu. Florzinha chama Adrian para irem à casa do Marcial. Ela pede que ele dê em cima de uma das filhas do Marcial, pois foi à casa grande, e disse a Graziella que ele iria à festa ver uma menina, que é louca por ele. Flor relata que Graziella ficou ardendo de ciúmes. Adrian pede que Flor não diga mais seu nome na frente da Graziella, pois para ele ela morreu para sempre. Graziella acha que Adrian deve estar se divertindo horrores, dando em cima de alguma caipira por aí. José Armando diz a Esmeralda que falou dela com sua mãe e pede que ela não tenha medo de se aproximar. Esmeralda conta que sentirá saudades dele. José Armando diz que ficará impaciente para encontrá-la novamente. Ele diz que está louco para levá-la para começarem uma vida juntos. José Armando pede para se despedirem, pois vai viajar amanhã de manhã. Os gostosos se beijam. Ela fica triste, pois ficará sozinha. Ele diz que quando voltar, irão juntos para a capital, e ela será operada, e voltará a vir. Ela pede que ele não demore, e eles seguem se beijando. No dia seguinte, Graziella dá bom dia ao Adrian, e diz que pensou que ele iria mais tarde devido à festa de ontem. Ele a ignora e sai. Graziella se irrita por ele não querer dar atenção a ela. Graziella pergunta a Dionísio que horas o José Armando viajou. Dionísio diz que ele foi bem cedinho. Florzinha ajuda Tula nos preparativos da comida. Adrian leva o leite até a cozinha. Tula diz que vai fazer um doce de canela. Ela pede que ele se sente e tome o café.